Olá, esse exercício envolve campo elétrico e potencial elétrico. Usar G10, ele fala sempre que necessário. Em cada um dos vértices de um cubo de aresta A, então esse cubo aqui, ó, tem aresta A, tá? Há uma carga mais Q. Então, ó, em cada aresta tem uma carga mais Qzinho de um cubo. Determine o campo elétrico no centro do cubo, que é esse ponto aqui, ó. Ele vai ser zero, né? Por quê? Lembre-se que quando a carga é positiva, a carga fonte, e aí cada carguinha dessa vai funcionar como uma carga fonte, que ela está fixa na aresta. O campo que cria é de afastamento em relação a ela. Sempre que ele fala campo elétrico, considera o vetor campo elétrico. Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa carga aqui, ó, positiva, o campo que ela cria lá no ponto C, ó, é de afastamento em relação a ela. Vou mudar a cor, ó. Se eu pegar essa carga aqui, ó, que também é positiva, o campo que ela cria lá no ponto C também é de afastamento em relação a ela. Se eu pegar essa carga aqui, ó, que é positiva, o campo que ela cria lá no ponto C, ó, é de afastamento em relação a ela. Como a distância é igual, né, a distância entre a carga e o ponto C, todas as cargas, que é um cubo, então eu vou ter vetores no ponto C, todos opostos, né? Então se eu analisar o ponto C ali, ó, e desenhar para as 8 cargas, os 8 vetores, lá no ponto C, ó, os vetores campo, eles vão ficar todos opostos e com a mesma intensidade, porque a carga fonte é igual e a distância também é igual, né? Então eles se anulam. Então todos os vetores campo lá, ó, eles serão opostos e de mesma intensidade. Que a carga fonte é a Q, que é igual, e a distância de todas as cargas, ou de cada uma das cargas até o centro também é igual. Então esses vetores vão se anular lá no ponto central. Então o vetor campo resultante, ele é zero. Essa é a resposta da letra A. Agora, na letra B, ele pede o potencial no ponto C, considerando o referencial no infinito. Estudos de campo elétrico, o referencial é sempre infinito, né? Então, antes, eu vou lembrar das características de um cubo, ó, porque daí o potencial não vai ser zero, quer ver? Então, vamos lá, esse cubo, ele falou que é de aresta A. Então, aqui é igual a A, ó. Aqui é igual a A, né? Esse barulhinho que vocês escutaram foi o alarme avisando que eu tenho que almoçar, que senão eu esqueço de almoçar. Então vamos lá. Como é que eu acharia, ó, o comprimento dessa semirreta ligando essas duas arestas, ó, que é 90, né, que é um cubo. Então Pitágoras, né? Vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado igual a aresta ao quadrado raiz. Então isso aqui vai dar a raiz de 2, né? Então ali, ó, aqui, ó, a gente tem o A raiz de 2, né, por Pitágoras. Aí o que eu quero achar agora, ó, é o comprimento. Vou pegar dessa aqui, ó, deixa eu ver qual que está mais visível. Vou pegar dessa. Eu vou pegar, ó, entre essa aresta e essa aresta aqui, ó. Imagina uma semirreta ligando ali, ó. Como é que eu iria calcular o comprimento dessa agora? Então ali dentro, ó, é a raiz de 2, né? Aqui é a raiz de 2. E a altura ali, ó, vai ficar A, né? Então a altura aqui é A, ó, que é a aresta do cubo lá atrás, ó. Então aqui é A. Então vou analisar esse triângulo que eu estou churando aqui, ó. Eu quero o comprimento total desse roxo. Então eu tenho aqui a altura A, base A raiz de 2, que eu calculei anteriormente. A raiz de 2, que eu calculei anteriormente. Eu quero aqui esse aqui, ó. Então se eu fizer Pitágoras aqui de novo, ó, né, vai ficar A ao quadrado, mais o 2 sai, né, 2A ao quadrado, raiz.
disso tudo. Então isso aqui vai ficar 3A raiz de 3, né? Que vai ficar, o A vai sair, vai 2 mais 1, 3, A raiz de 3. Então o comprimento de tudo isso aqui, ó, todo esse roxo aqui, ó, tá atravessando internamente ali o cubo, é a raiz de 3. Então concluo, a distância entre uma aresta e a metade, que é o seno do cubo, é A sobre 2 raiz de 3. É isso que eu quero mostrar antes de resolver a letra B. Eu poderia usar direto, né? Mas eu estou tentando lembrá-los das características de um cubo, tá? Então agora vamos resolver a letra B, agora eu consigo. Concluo, a distância de uma carga até o centro do cubo é a metade daquela reta roxa, né? Então vai ficar A raiz de 3 sobre 2. Por que que daí eu tenho que saber essa distância? Porque agora o potencial elétrico é igual a K, carga-fonte, pela distância entre a carga-fonte e o ponto que eu estou calculando. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Cada uma dessas cargas fontes, que são 8, vão criar um potencial lá no centro. Então a carga-fonte é a Q, são 8 cargas, a distância delas ao ponto de cada uma é o A raiz de 3 sobre 2, que eu tentei explicar para você aqui o porquê, que é metade do comprimento total da roxa ali, né? Então, e aí são 8 cargas, então o potencial total lá no centro vai ficar 8 vezes, que são 8 cargas, né? Então vai ser carga 1, carga mais carga mais carga, K, que é a constante eletrostática, carga, dividido pela distância de cada carga ao centro, que é o A raiz de 3 sobre 2. Então essa é a resposta. É uma questão literal, né? Então a resposta é literal também. Então vai ficar a resposta final, a potencial total, o 2 vai lá multiplicando, né? Então vai dar 16 kQ por raiz de 3, né? Por A raiz de 3. Aí vou multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3, ó. Então vai ficar potencial final, 16 raiz de 3 kQ sobre 3A. Tá certo, né? 16 raiz de 3, sai o 3A, isso mesmo. Então essa é a resposta. Que é a soma dos potenciais, né? Então o que eu fiz foi pegar cada carga dessa, calcular o potencial que ela cria no ponto C, de distância A raiz de 3 sobre 2, dela até o ponto C, e somar. São 8 potenciais, por isso que eu já multipliquei por 8, né? Que é KQ mais KQ por D. Legal? Espero que vocês tenham entendido. Então essa é a resposta. Um abraço, bons estudos.